Então, vamos lá. Vamos resolver dois exercícios de aplicação, um do módulo 41 e um do módulo 42, e verificar como que essa teoria, referente ao estudo das colisões unidimensionais e bidimensionais, ela aparece nas situações problema, né? Então, o exercício 2 do módulo 41, na página 355, diz assim: dois corpos A e B possuem massas MA 10 kg e MB 8 kg e movem-se em sentidos opostos com velocidades de módulo 4 metros por segundo e 2 metros por segundo. Então, vamos lá. Vou anotar os dados e representar a situação. Então, MA 10 kg, MB 8 kg. Ilustrando a situação antes, né? O que nós temos antes? Dois corpos, A e B, se deslocando na mesma direção, só que em sentidos opostos, como ele descreveu. Então, aqui eu tenho o corpo A se deslocando com uma velocidade de módulo 4 metros por segundo e o corpo B se deslocando com uma velocidade de 2 metros por segundo. Em dado instante, eles sofrem uma colisão unidimensional parcialmente elástica. Com o coeficiente de restituição, então olha só, colisão parcialmente elástica, como nós analisamos na teoria, né? Tem um coeficiente de restituição entre 0 e 1, no caso aqui ele deu o valor para a gente, vou anotar também. E igual 0,8. Ele pede, calcule o módulo das velocidades dos corpos após a colisão. Então, o que ele quer? Vamos ilustrar. Situação depois. Ele quer a velocidade de cada um dos corpos. Lembrando que a gente usa a notação, né, linha, deixa eu melhorar aqui, para representar a velocidade deles depois. Corpo A e corpo B. Ele não descreveu no enunciado, mas o que eu vou considerar? Que eles colidem e após a colisão, o B se desloca para a direita e o A para a esquerda, de acordo com a representação que eu fiz, certo? Aplicando, então, a teoria sobre colisões, o que nós temos? Que em todas as colisões ocorre a conservação da quantidade de movimento. Então, o que eu posso escrever? Que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial, que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, então eu tenho que considerar a análise vetorial. Para isso, nas colisões unidimensionais, que é esse caso, nós vamos adotar o sentido positivo para a direita. Quem estiver se deslocando no sentido oposto vai receber um valor negativo para o módulo, né? Então, nós temos aqui, ó, VB vai ser negativo e VA' também. Deixa eu pôr aqui na frente do VB o menos, isso. Então, vamos lá. Vou escrever agora. O que é antes? O que eu tenho antes? Quantidade de movimento do corpo A, MA/VA, mais quantidade de movimento do corpo B, MB/VB. E depois, quantidade de movimento do corpo A, MA/VA', mais quantidade de movimento do corpo B, MB/VB'. Vou substituir os valores. Então, eu tenho a massa do A, velocidade do A, positiva, 4. Massa do B, só corrigir aqui, novamente, massa do B, 8, VB, negativo, porque o B está se deslocando no sentido oposto da orientação positiva, certo? MA, 10, VA' também é negativo, MB, 8,
VB' é positivo. Quando eu fiz a representação ali da situação depois, pode surgir a seguinte pergunta. Professora, mas como você sabia como os corpos, né, se deslocavam após a colisão? Qual era a direção e o sentido da velocidade? Eu fiz uma suposição, certo? Analisando a situação antes. Se a minha suposição depois estiver errada, o que acontece? No final do meu exercício, quando eu vou determinar o módulo das velocidades, se a direção e o sentido, na verdade o sentido, né, estiver errado, ele vai corrigir com o sinal de menos, tá? Então, lá no final eu comento com vocês se estava correto ou não. Então, vamos lá. Primeiro, vou multiplicar. 10 vezes 4, 40. Regra de sinal. Mais com menos, menos. 16 é igual. Regra de sinal. 10V' mais 8VB'. 40 menos 16. 24 menos 10V' mais 8VB'. Tenho duas incógnitas, não consigo resolver. Agora eu preciso montar um sistema. De onde eu vou tirar a minha segunda equação, né? Lembra, matemática agora. Duas incógnitas, eu preciso de um sistema com duas equações para resolver. Nós vamos resgatar lá a definição do coeficiente de restituição. Então, essa é a minha primeira equação. Agora, eu vou obter a segunda a partir do coeficiente de restituição, que é o quê? VB' menos VA', velocidade relativa de afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação, VA menos VB. O E vale 0,8, foi dado no enunciado. VB' é uma das incógnitas. VA', lembrando lá ó, que eu tenho que utilizar a convenção de sinal que eu adotei, menos. O menos da equação e o menos do sentido oposto. VA, 4, menos VB, menos 2. Posso escrever, então, ó, menos com menos mais. Então, eu vou ter aqui no numerador VB' mais VA'. E no denominador, vou ter 6. Passando 6 multiplicando, o que eu posso escrever? 6 vezes 0,8, 4,8. VB' mais VA'. Eu consegui obter a segunda equação do meu sistema. Duas equações, duas incógnitas, agora eu vou resolver o meu sistema, certo? Então, vamos lá. Vamos aí. Vou pegar uma tela em branco. Então, eu tenho a primeira equação, que é 24 igual menos 10 VA' mais 8 VB'. E a segunda equação, 4,8 é igual VA' mais VB'. Duas equações, né? Essa foi a primeira equação e essa a segunda. Agora eu posso resolver o meu problema. Eu vou isolar o VA' da segunda equação. Então, vai ficar 4,8 menos VB' é igual VA'. E vou substituir o VA' na primeira. Então, agora, substituindo VA' em 1. Olha o que eu vou obter. 24 é igual menos 10 vezes 4,8 menos VB' mais 8 VB'. Vou fazer a distributiva. Então, vou ter 24 é igual menos 48. Menos com menos, mais 10 VB' mais 8 VB'. Vou passar o 48 e vou somar 10 VB' mais 8 VB',
18 VB'. 24 mais 48, 72. Dividindo ambos os lados por 18, nós temos que VB' é igual a 4 metros por segundo. Olha lá, o módulo deu positivo, significa que a direção e o sentido que eu adotei para a velocidade do corpo B depois está correto. Agora, para determinar o módulo da velocidade do corpo A, é só voltar aqui nessa equação ó, e substituir o VB'. Então, eu tenho que o VA' é 4,8 menos VB', né? Só invertir. Vou substituir agora o VB', 4,8 menos 4. Eu tenho que o módulo da velocidade do corpo A após a colisão, 0,8 metros por segundo. Olha só, também um resultado aí positivo significa que a direção e o sentido está correta. Vamos agora resolver o exercício 1 do módulo 42 da página 358 sobre colisões bidimensionais. Ele diz assim, 2 caminhões de massa M1, 2 toneladas, e M2, 4 toneladas, então vou anotar. Vou anotar aqui para ganhar espaço. M1, 2 toneladas, M2, 4 toneladas. Com velocidades V1, 30 metros por segundo, e V2, 20 metros por segundo. Então, vamos lá. V1 e V2. Respectivamente, né? E trajetórias perpendiculares entre si colidem em um cruzamento no ponto G e passam a se movimentar unidos até o ponto H. Então, nesse ponto ocorre a colisão, depois eles passam a se deslocar juntos, né? Olha lá, unidos. Isso que eu estou representando é como se fosse os dois. Nessa direção, V', né? Se assim eu posso representar. Os dois com a mesma velocidade, eu chamei a velocidade depois do choque de V'. Conforme a figura a seguir. Considerando o choque perfeitamente inelástico, então, ó, ele falou que eles se movimentam unidos e que o choque é perfeitamente inelástico, certo? Significa que eles caminham juntos, né, após a colisão. Ele pede o módulo da velocidade dos veículos imediatamente após. Ele quer justamente o valor dessa velocidade linha que eu chamei. Então, olha só. De acordo com o desenho, né, e com a descrição do problema, trajetórias perpendiculares, nós temos uma colisão bidimensional. O que nós devemos fazer, né? Representar as componentes da velocidade que tem direção, né, oblíqua, que não coincide com os eixos x e y. No caso aqui, nós temos o V', que vai ter uma componente aqui, ó, Vx', e uma componente Vy', perpendiculares entre si. As componentes de um vetor são sempre perpendiculares entre si. E agora eu posso aplicar a conservação da quantidade de movimento, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Então, vamos lá. Para o eixo x, o que nós temos, né? Quantidade de movimento antes. No caso aqui, ó, só o caminhão de massa M1 que se desloca na direção x. Então, eu tenho M1V1 antes é igual. Depois, o que eu tenho na direção x? Eu tenho o conjunto que eu representei aqui, ó, que é como se os dois se deslocassem juntos. Eu representei por esse bloco, né? Então, eu tenho M1 mais M2 vezes Vx' na direção x, certo? Ambas as velocidades têm direção, né, e sentido de acordo com o eixo do x positivo, então tá tudo correto. Vou substituir os valores, ó. M1, 2 toneladas,
Professora, não tenho que converter para quilogramas? Não é necessário, porque nós temos aí a conservação da quantidade de movimento, nós temos uma igualdade, certo? Então, vai ter tonelada de um lado, tonelada do outro, não tem nenhum problema. 2 vezes 30, M1 mais M2, 2 mais 4, vezes o Vx'. Olha só, eu já tenho uma equação com apenas uma incógnita, eu consigo resolver. Então, vai ser 60 igual a 6 Vx'. Eu consigo determinar o Vx', 10 metros por segundo. Observa que a resposta final está em quilômetros por hora. Então, eu já vou converter, tá? 10 metros por segundo, para converter para quilômetros por hora, vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. No eixo y, então vamos lá. Também vou aplicar para determinar agora a componente y, certo? Porque ele quer a velocidade resultante, né? O v'. Eu achei só o vx', eu preciso achar o vy'. Então, olha só, na direção y, quem que eu tenho antes? Somente o caminhão de massa M2. Então, M2, V2. Só que observa, o V2 tem sentido, né? Oposto ao eixo y positivo. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar menos V2. O caminhão de massa M1 não tem quantidade de movimento na direção y antes, né? E depois eles se deslocam juntos, então, M1 mais M2 vezes a velocidade. Olha só, Vy'. Novamente, ó, Vy' é oposto ao eixo y, desculpa. É oposto ao eixo y positivo, então vai ficar menos Vy'. Eu vou substituir os valores, né? Mas antes eu vou multiplicar ambas as equações, ó, por menos 1. Assim eu tenho lado esquerdo e lado direito positivo. Então eu vou ter M2, 4, vezes V2, 20, igual M1 mais M2, 2 mais 4, vezes o Vy'. O que eu posso escrever? Eu vou ter 4 vezes 20, 80. 2 mais 4, 6, Vy'. Se eu passar dividindo, eu vou ter que o meu Vy' vai ser 80 dividido por 6 metros por segundo. Novamente, eu preciso da velocidade em quilômetros por hora, então já vou converter. Eu não dividi porque se eu dividir vai dar uma dízima, eu vou ter que arredondar. Então, eu vou multiplicar por 3,6, depois vou dividir. Se eu fizer 80 vezes 3,6, eu vou obter 288. Dividido por 6 vai dar 48 quilômetros por hora. Nós temos um resultado exato. Professora, por que a velocidade que você obteve era em metros por segundo e você converteu? Novamente, ó, como eu tenho uma conservação da quantidade de movimento, as unidades de medida, tanto do lado esquerdo e do lado direito, são iguais. Então, a massa em tonelada do lado esquerdo, massa em tonelada do lado direito. Velocidade em metros por segundo do lado esquerdo da equação, velocidade em metros por segundo do lado direito. E eu já converti para quilômetros por hora, porque, olha só, as respostas todas são em quilômetros por hora. Agora, eu vou determinar o módulo da velocidade resultante. Componentes ortogonais de um vetor. A resultante, eu vou aplicar o quê? Como as duas componentes são perpendiculares entre si, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Vou para a próxima tela. Em branco. Então, olha só, o que eu tenho? Ó, eu tenho um vetor V', na verdade, eu quero determinar, e eu tenho as duas componentes. Vx', o Vy, ele, na verdade, está oposto. Aqui eu estou representando o oposto. Deixa eu corrigir. Eu tenho V', certo? Aqui eu tenho o Vx' e o Vy'. Esse linha aqui ficou estranho.